Boa tarde, pessoal. Hoje eu tô aqui com uma roupinha diferente, né? Num lugarzinho diferente. E isso aqui é para descontrair vocês mesmos. Vocês estão vendo aqui que eu tô aqui num ambiente diferente, né? Eu vim aqui dar uma voltinha no espaço e tô aqui. Vocês sabem que eu gosto muito de ciências, né? Então eu tô aqui olhando as estrelas e esses planetas por aí. É muito bom, muito bonito. Então, eu tô aqui pra gente começar a aula de hoje e vamos dar seguida aí ao vídeo de hoje. Corre, corre. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui novamente. Hoje por uma ferramenta diferente, né, que é o uso de gravação de tela, que é a primeira vez que eu estou usando. Só achando ruim porque não tem como a gente estar grifando o que a gente quer, né, e nem escrevendo com vocês. Por exemplo, que a gente pode ajudar para responder essas atividades, mas a gravação de tela vai ser um recurso que a gente vai ajudar bastante, porque vocês vão ver em cores, né, as atividades em cores, fica mais ilustrada, a ilustração fica mais presente na cabeça de vocês. Hoje nós vamos estudar sobre a história da Chapeuzinho Amarelo, que vocês estão perguntando, assim, se perguntando porque vocês só escutam a história do Chapeuzinho Vermelho, né? Mas a Chapeuzinho Vermelho tem outras variações de história e tem outras com outras finalidades. Por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho existem várias histórias da Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho tem a história para as crianças, que é a que vocês vão mais corriqueiramente ver. Existe a história do Chapeuzinho Vermelho para os adolescentes, que é outra história maior, com mais detalhes, com mais personagens. E tem a história da Chapeuzinho Vermelho para adultos, que você vê lá na universidade, que é uma história que é mais detalhada, fala sobre o contexto social, fala dos pensamentos, envolve muitas ciências, né? E, por enquanto, vamos só nos divertir com a história da Chapeuzinho Vermelho. E com as variações também, né? Como o exemplo da Chapeuzinho Amarelo. E a gente tem aqui, você conhece a história da Chapeuzinho Vermelho? Provavelmente todos vocês já viram essa história do Chapeuzinho Vermelho, que é a historinha da menina que vai levar as coisas para a casa da avó, pega um caminho mais curto e vai pela floresta, e na floresta ela encontra o lobo, e o lobo, no final da história, come a Chapeuzinho Vermelho, depois vem o lenhador e abre a barriga do lobo, e vai tirar ela viva de lá, e só dando um spoiler se alguém ainda não teve contato ainda com essa história. Mas é uma história muito legal, bastante curiosa. Essa segunda pergunta, e a história da Chapeuzinho Amarelo? Eu acho que aqui ninguém viu, nem eu inclusive tinha visto, eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma história, uma variação da Chapeuzinho Vermelho, da Chapeuzinho Vermelho sendo Chapeuzinho Amarelo, né? Será que são parecidas? Aí eu não sei, né? A gente vai ter que fazer essa leitura para saber, não é verdade? Muito bem, então vamos lá observar o que a gente está procurando. Primeiro que a gente já vê essa imagem aqui, né? É uma menina espantada com várias histórias no sonho dela. Por exemplo, a gente tem aqui a imagem dos três porquinhos, né? Que é aquela outra história, aquele conto de fadas. Aí nós temos a fada aqui, nós temos o lobo mau. Então a gente vê através dessa imagem uma mistura de histórias, né? E que a menina está até espantada. Eu acho que ela só está vendo o lado ruim dessas histórias. E o livrinho, ó, em cima da cabeceira da cama, perto do abajur, o livro, provavelmente ela deve ter lido essas histórias e está com medo, né, dessas histórias. Primeiro, nós vamos fazer a leitura do texto, né, que cabe aqui, ó, coube completinho na tela. Vocês podem pausar a tela e vocês
fazerem a leitura pela tela do celular mesmo. Ok? Então, eu já fiz a leitura e espero que vocês já tenham feito também quando vocês voltaram o vídeo. Aí nós temos aqui o restante da história, né, que aparece até o lobo mau aqui. Aí vocês param o vídeo, leem por aqui e eu vou colocar o resto. Pronto. Tá aqui o resto da história. Vocês todos leram, entenderam e vocês estão se perguntando se por essas similaridades, né, com a história da Chapeuzinho Vermelho, só que uma história bastante diferente. Então, aqui nós temos a parte das informações do texto, né? Por exemplo não, realmente quem escreveu, quem foi o autor da história foi Chico Buarque, que é um artista bastante conhecido no Brasil. O título da história é Chapeuzinho Amarelo. Essa história foi desenvolvida na cidade do Rio de Janeiro. A editora é a editora José Olímpio, no ano de 1997. No vocabulário, a gente sabe que vocabulário é a parte do texto que a gente trabalha o significado de palavras diferentes, né, que a gente não conhece. E nós temos 3 aqui nesse caso. Amarelada é a mesma coisa de pálida, quando eles se referem a amarelada no texto. Aí nós temos estremecida. Estremecida é uma pessoa que está tremendo, teve um susto, por exemplo, e está tremendo, está estremecida. E descolar, que é a mesma coisa de desmanchar. Uma coisa que está colada, se você descola, ela desmonta, desmancha, certo? Então, agora, tirar as possíveis dúvidas de vocês, né, para simplificar, nós vamos para a primeira atividade. O primeiro quesito, você vai simplesmente completar. Você vai completar aqui no canto esquerdo da tela. Primeiro, complete. Quem escreveu o texto que você leu foi... Epa, tá pronto ali, né? Ele acabou de trabalhar isso aí. A personagem do texto chama-se... Quando a gente fala de personagem são os autores, são as figuras que estavam na história, certo? Quem é a personagem dessa história? Tem histórias que só tem uma personagem, sim, mas também tem histórias que tem várias personagens, né? Ela vivia amarelada por quê? Para quem lê o texto, tem lá a descrição do texto que explica esse motivo dela viver amarelada. Ela tossia sem estar, aí você vai completar essa frase procurando lá no texto. Lá no texto tem essa parte, ela tossia sem estar, aí você vai lá e completa essa frase. E na letra E, ela estremecia quando... Aí você vai lá no texto, acha esse pedacinho e completa o resto da frase. Até o final, que é o ponto final. Quando chegou no ponto final, chegou o final da frase. Nós temos agora o segundo quesito. Encontre no texto 5 frases que demonstrem os medos de Chapeuzinho Amarelo e escreva-as abaixo. Aí você vai colocar com estrelinha em cada linha, uma linha. Você vai escrever essa frase, se der uma linha ou mais. Quando você parar, uma frase que represente esse medo, um trecho que represente o medo de Chapeuzinho Amarelo. Você coloca um ponto, pula uma linha com estrelinha novamente e escreve a próxima frase, para ficar todas separadinhas, para que eu possa entender na hora de corrigir. E o terceiro, você conhece a história da Chapeuzinho Vermelho, converse com o professor e os colegas,
Essa parte do terceiro você pode discutir ao ponto que você acha interessante com seu pai, sua mãe e os seus irmãos que estiverem aí em casa, que possam, obviamente, debater e que conheçam a história da Chapeuzinho Vermelho, para que vocês possam debater sobre a história. É um exercício simples, né? Bastante simples. E nós temos o quarto. Observe a ilustração da primeira página desta lição e responda. Você consegue identificar as personagens que aparecem no balão de pensamento de Chapeuzinho Amarelo? A gente acabou de discutir isso aqui, né? Não foi? Lá no balãozinho dela deitada na cama, quais eram os personagens? A gente até falou, foi? Prestem atenção e vejam lá, escrevam o nome desses personagens que estão aí, né? Naquela primeira imagem do texto. Nós temos o quinto. Baseando-se ainda na ilustração da primeira página desta lição, responda: por que será que Chapeuzinho Amarelo tinha tanto medo do lobo? Você vai e de forma sucinta é resumida, né? De forma sucinta você vai escrever aí esse motivo. E no sexto, Chapeuzinho Amarelo tinha medo porque tinha uma imaginação muito ativa. Como ela conseguiu superar seu medo do lobo? Então, a primeira pergunta. Ela usou também a imaginação? Explique como você acha que isso aconteceu. E você vai descrever nesse trechinho com 6 linhas que a gente tem disponível aí. Então, por hoje é só. A gente faz a leitura do texto, nós vamos trabalhar o texto, só essa interpretação mais específica desse texto. Pessoal, muito obrigado. Por hoje é só. Qualquer dúvida, estarei lá disponível. Lembrem-se de deixar na escola os cadernos de atividade anteriores, porque eu corrijo todos em casa, porque isso serve de avaliação para vocês. Quando vocês entregam lá na escola, eu vou lá na escola, pego e vou corrigir, certo? Por isso é interessante, como todos fazem, muitos de vocês fazem, mandam as dúvidas para mim. Alguns eu demoro para mandar responder as dúvidas, às vezes eu esqueço, mas se por acaso eu esquecer algum de vocês de responder, vocês fiquem me cobrando lá, porque eu tenho muita coisa para fazer e nem sempre eu fico olhando o WhatsApp. Aí, se o meu telefone ficar tocando muito, claro que eu vou lá olhar o que é e vou procurar responder vocês o mais rápido possível. Tenham uma boa tarde, como eu já disse, estou aqui à disposição e vamos torcer para essa pandemia acabar logo, se Deus quiser. Pessoal, muito obrigado pela atenção e tenham uma boa segunda-feira.